Eu quero falar hoje sobre dois homens muito importantes. Claro que a importância de Abraão muito maior que a importância de Ló, mas preste bem atenção no que diz Romanos capítulo 4, verso 19, a respeito de quem era Abraão. Romanos 4, 19. Diz a palavra de Deus. Achou aí, querido? Beleza, vamos lá. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, versículo 20, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, como dando glória a Deus, versículo 21, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Diga glória a Deus. Diga assim: a certeza que Abraão tinha, eu também tenho. Aleluia. Sabe que uma pessoa de fé, ela precisa ter certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer. Não basta você acreditar que Deus falou, você precisa acreditar que Ele é capaz de realizar o que Ele falou. E essa era a diferença na vida de Abraão. Eu acredito que Deus faz aquilo que Ele falou. Muitas pessoas acreditam na Bíblia, mas olha, queridos, preste atenção, há pastores hoje que dizem que a Bíblia parou, esses milagres, os sinais de Deus cessaram, não existe mais isso. Eles pararam de acreditar que Deus é poderoso para fazer. Eles acreditam que Deus prometeu, mas pararam de acreditar que Deus faz hoje. Mas eu quero que você grite isso bem alto: eu acredito que Deus faz hoje. Aleluia, glória a Deus. E isso te diferencia das pessoas. Agora, como eu vou falar de Ló também, eu não quero sujar a biografia de Ló, ok? Porque eu vou falar algumas coisas ruins, algumas passagens ruins dele. Mas eu quero dar a visão correta, bíblica, o panorama bíblico da vida de Ló. 2 Pedro capítulo 2, verso 7. Eu quero começar falando bem dele, depois você vai me ouvir falando bastante coisa ruim de Ló. Mas eu quero começar falando como o apóstolo Pedro, ele fala que Deus, está falando de Deus aqui, né? Se livrou ao justo Ló, Deus livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, versículo 8, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Então eu quero dizer para você que Ló na Bíblia é um homem justo, por causa dessa passagem de Pedro, né, que ele fala do justo Ló, uma pessoa que mesmo morando, como alguns de vocês devem saber, que Ló morava às portas de Sodoma. Alguns teólogos dizem assim, que ele morava ali para ele avisar alguma pessoa que fosse entrar ali justa: olha, o que você está fazendo nessa cidade? Vai embora. Diz que Ló morava na porta, ele ficava assim meio de guarda na porta de Sodoma. Aqui não é lugar para você. Tem muita gente que acredita que Ló não era nem convertido, não conhecia Deus. Não, Ló era ímpio, completamente, não era de Deus. Mas nós vamos entender que não é bem assim. E é esta parte que nos toca, queridos, porque nós estamos falando de dois crentes, duas pessoas que conheciam a Deus. Então quando eu falo de Abraão e de Ló, da fé e da razão, eu não estou falando de uma pessoa que conhece a palavra e outra que não conhece. Eu estou falando de duas pessoas que conhecem a Deus, mas que tiveram comportamentos diferentes diante da palavra de Deus. Nós vamos ver que o fim desses homens, né, aquilo que eles geraram, a fé de Abraão gerou uma multidão de crentes. Já o comportamento de Ló gerou duas nações inimigas do povo de Deus. E por aí nós vamos continuar. Então, queridos, a primeira coisa que nós vamos falar nesse momento é: quem anda por fé não presta atenção nas circunstâncias. Eu vou repetir: quem anda por fé não presta atenção nas circunstâncias. Eu gosto de Romanos capítulo 4, versículo 19, porque diz assim: Abraão atentou para o seu corpo envelhecido. Ele não ignorou.
Então, a fé de Abraão não era esse tipo de fé, uma fé que nega a realidade. Olha, eu não estou, não há doença aqui, eu me nego a ver o que os meus olhos veem, não. A Bíblia diz que Abraão via a velhice dele e de Sara, ele olhava, ele notava essas coisas, mas isto não o abalava. As circunstâncias não o abalavam, porque ele dava um crédito maior à palavra de Deus do que aquilo que seus olhos viam. Eu quero dizer para você, querido, talvez você vai chegar na sua casa hoje, e a situação que você deixou lá, você vai colocar os olhos nela novamente, e tem tudo para te entristecer, tem tudo para trazer aquele sentimento ruim de novo para dentro de você. Mas eu quero dizer que você tem uma opção nessa noite: olhar, não negar para elas, mas acreditar que sobre estas circunstâncias há uma promessa de Deus. Sobre essas circunstâncias há uma palavra de Deus. Ou a realidade ela não mudou. Eu ainda estou vendo, está daquele jeito que eu deixei, mas há uma palavra. É diferente, há uma palavra sobre essa situação. Diga bem alto assim: há uma palavra de Deus sobre cada situação da minha vida. Você sabia disso, querido? Seja enfermidade, seja finanças, vida sentimental, vida emocional, para cada área da sua vida existe uma palavra de Deus sobre ela. Então você não pode deixar as circunstâncias governarem a sua vida. Você precisa deixar que a palavra de Deus governe sua vida acima das circunstâncias. Em nome do Senhor Jesus, é uma decisão que você precisa tomar. Agora, sabe como é que era Ló? Uma passagem muito conhecida está em Gênesis capítulo 13, verso 10. Abraão olhava as coisas ruins e não notava. Olha, Deus está acima disso. Agora Ló era diferente. Chegou um momento que Abraão e Ló andavam juntos, como disse o pastor Jonas, ele enriqueceu. Porque, queridos, se você quer ser bem sucedido, cola em gente bem sucedida, amém? Viu? Sabia disso? É o segredo mais antigo que existe no mundo. Ó, já 3.000 anos atrás já tinha gente. Eu quero ser bem sucedido, vou colar em gente que é. Eu vou ficar perto do homem do dinheiro. Quem era o homem do dinheiro? Abraão. Ló não era bobo, falou assim: eu vou ficar perto do meu tio, porque o meu tio é o cara. Não é? E ele ficou perto do tio dele, que o que aconteceu? Ele começou a prosperar. Porque não tem jeito, você começa a ver como a pessoa age. E ele aprendeu tudo com Abraão. Como é que maneja o rebanho, como é que maneja a plantação, como é que lida com os empregados. Daqui a pouco o que aconteceu? Ló estava bombando igual o tio dele. Estava um sucesso, queridos, porque ele estava colado em gente de sucesso, gente de fé. Ele prosperou tanto que a terra não suportava os dois rebanhos. E eles tiveram que tomar uma decisão. Ló tinha que ir para um lugar, e Abraão falou assim para ele: querido, escolhe para onde você quer ir, e eu vou ficar com o que sobrar. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. Versículo 11 agora. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. Versículo 12, agora presta atenção o 12, a importância está nos detalhes, querido. Habitou Abrão na terra de Canaã, terra prometida, terra que emana leite e mel, terra de promessa. E Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. A pessoa que é guiada pela vista, ela não se importa onde ela está se enfiando, porque os olhos dela vão vendo, e aquilo vai apetecendo. Ele olhava aquela planície linda, regada, os olhos dele brilhavam, ele falava: uau, aqui não tem como dar errado, eu vou para esse lugar. Agora, Abraão, que andava pela fé e não olhava as circunstâncias, ele falou assim: não importa para onde eu vou, importa com quem eu vou, e eu vou com Deus. Aleluia. E queridos, então a paz dele estava em quem o acompanhava.
e não naquilo que os seus olhos viam. Onde está a tua paz, a tua segurança? Naquilo que os seus olhos veem ou em quem te acompanha? Em quem está com você? Onde está? Onde você tem descansado, hein? Gênesis 14, 14. Oh Deus. Ouvindo Abraão que seu sobrinho Ló estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Esta passagem está mostrando uma história bíblica que fala da guerra de 5 reis contra 4. 9 reinos entraram em guerra, queridos. E Ló, morador de Sodoma, estava num desses reinos que perdeu a guerra. E ele foi levado cativo com todos os seus bens. Queridos, e deste cativeiro, quando Abraão soube que o seu sobrinho era cativo, ele falou não. Porque a pessoa que tem fé, ela não se conforma em ver os outros presos. Ela não se conforma em ver os outros cativos, ela se levanta. E ele fala, eu vou livrar. Eu vou fazer algo. Quem tem fé não deixa ninguém para trás. Eu vou libertar o meu sobrinho. Queridos, isso me faz lembrar da nossa missão de salvarmos, de resgatarmos aqueles que ainda não têm Jesus. Quando você olha para o seu sobrinho, eu estava lembrando dos meus sobrinhos, estava lembrando dos meus parentes, e eu comecei a pensar, eu falei, eu preciso ser um Abraão, porque aquele que anda pela fé é um resgatador. É a pessoa que vai e diz assim, você precisa ser livre, e Deus está te livrando. Se você tem esta unção sobre a tua vida, e você tem, eu declaro que você tem essa unção de resgate sobre a tua vida. Você vai libertar a sua família, querido, do cativeiro do diabo. Você vai tirá-lo das mãos do inimigo, e não somente ele, a família dele inteira, e os bens dele também, diga aleluia. Glória a Deus. Sabe outra característica de Abraão? Líder. Um homem agregador. Abraão, uma guerra de 9 reinos. Pensa comigo, 9 exércitos treinados, homens de guerra. E Abraão pega 318 criados, nascidos em sua casa, dá arma para eles, e fala, nós vamos resgatar meu sobrinho. Você pensa que é simples assim convencer 318 criados, pessoas que não são homens de guerra, a enfrentar exércitos? E eu comecei a viajar. Eu comecei a imaginar o que Abraão, o discurso de Abraão, tipo aqueles de Esparta, 300, que discurso ele deve ter feito, alguma coisa nesse sentido. Porque não é falar, pessoal, peraí, vamos lá. Pega aí a espada e vamos enfrentar 9 reis, porque eram 9 reis. Vamos lá. Não, querido. Eu acho que ele reuniu aquelas pessoas, digo eu, não a palavra. Acho que Abraão reuniu aquelas pessoas e falou assim, gente, vocês não são guerreiros. Vocês são agricultores, você laça boi, você tosquia ovelha, você cuida de cabra, você é meu cozinheiro. Mas Deus me disse que se vocês estiverem comigo, nós vamos enfrentar 9 exércitos e nós vamos vencer. E a fé dele era tão grande, e a autoridade com que ele falava era tão grande, que aqueles 318 homens não pensaram 2 vezes, falaram, nós vamos com você, porque o teu Deus disse que nós temos vitória. O Deus de Abraão falou que nós iremos vencer, eu não tenho medo. E aqueles tosqueadores de ovelhas, aqueles cuidadores de gado, aqueles agricultores, pegaram suas espadas e derrotaram 9 exércitos. Porque a fé é algo contagiante. O entusiasmo com que Abraão deve ter falado para aqueles homens, nós vamos e vamos vencer.
Queridos, transforma pecuaristas em guerreiros. Transforma agricultores, pessoas que nunca haviam pego numa espada. Por isso, meu irmão, não importa o que você é hoje. Você é um conquistador em nome de Jesus. Mas eu não sou essa pessoa. Eu cuido de ovelha. Eu sou cozinheiro, não, você é um conquistador. Se você tiver fé, se você acreditar na palavra, e eles tiveram que acreditar na palavra de Abraão naquele momento. Abraão falou, Deus me disse. E eles disseram, se Deus falou, então nós vamos. E sabe o que acontece quando Abraão entra naquela guerra? Ele acaba com ela. Abraão não tinha nenhuma intenção de ser rei sobre 9 reinos. Seguindo a perspectiva lógica do mundo, ele poderia dizer, eu venci os 9, agora esses países são meus. Eu sou rei sobre vocês. Mas sabe o que fervia no coração de Abraão? Ser um pacificador. A guerra acabou. O que você quer? Seus despojos estão aqui, leva embora. Eu vou pegar só o que é meu, só o que eu comi. Eu não quero nada disso aqui. O que eu queria mesmo era trazer paz a esse lugar. E isso Deus me deu a graça. Querido, você vai entrar em lares onde há guerra. Você vai entrar em territórios onde há guerra. E você será um pacificador, uma pacificadora. Deus tem esse poder sobre a tua vida. O Senhor está colocando isso sobre a tua vida. Você vai entrar, querido, em lugares onde está acontecendo guerra. 5 reinos contra 4. Pai contra filho, vizinho, empresas em dificuldade. E ali você será um Abraão, você será um pacificador. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto, querido. Quem anda pela fé não tem medo do que vai ficar para trás. Quem anda pela fé não tem medo do que vai ficar para trás. O maior medo que nós temos na vida. Sabe por que o jovem, ele é mais ousado que a pessoa mais velha? Porque ele tem menos a perder. Por isso nós precisamos da força do jovem, pastor Jonas, não é? Porque enquanto você é solteiro, enquanto você não tem família, enquanto você não tem uma casa, você não tem um carnê de IPTU, de IPVA para pagar, um carnê da escola do filho, você tem muito pouco a perder. E quanto menos coisas estiverem em jogo, mais livre você é para fazer aquilo que Deus te manda fazer. E este é o segredo que nós temos que aprender. Mas pela fé, Abraão viu, queridos, algo tremendo quando Deus falou para ele, Gênesis capítulo 12, verso 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha falado qual era a terra. Sai da tua terra. Eu saio, Deus. O versículo 4 resume o que ele fez com a palavra que ele recebeu. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Começou a sociedade aqui, a sociedade secreta dos dois, começou aqui. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Coisa linda, queridos. Saiu. Vida feita, estabelecida, tudo certinho. Tudo bom. Deus falou, eu vou. Não tinha medo de deixar nada para trás. Querido, muitas vezes para você entrar no melhor de Deus para a sua vida, você vai sofrer perdas. Quando você deixa coisas para trás, a dor, a sofrimento, é difícil, querido. Mas eu quero dizer para você, que se você não soltar aquilo que você está se esforçando tanto para segurar, e Deus já falou, não é para você, você não vai entrar na terra prometida. Quarto ponto, quem anda pela fé, salva a si mesmo e a sua família.
Eu quero concluir com esse ponto, queridos. Hoje não é um culto da família, porque não existe culto da família. Todo culto é da família, todo culto é do Espírito Santo, todo culto é de poder, todo culto é de louvor, de adoração. Todo dia é dia. Mas eu comecei falando que esses dois homens eram crentes. E eu quero que você dê uma olhadinha nos filhos de cada um deles. Não há como abrir, não há tempo. Mas eu estava lendo a Bíblia esses dias novamente, começamos a leitura da Bíblia esse ano. E cada vez que você lê a Bíblia, algo novo vem ao teu coração. E eu achei tão linda a passagem que diz que quando o servo de Abraão foi buscar a Rebeca para Isaac, e a trouxe da terra dela, a Bíblia diz que Isaac estava orando à tarde. Pensou, queridos? Estava ali. Eu não tenho o que fazer hoje. Deixa eu entrar um pouco no WhatsApp aqui. Deixa eu ver o que tem no Netflix. Deixa eu procurar alguma coisa para fazer. Aí não tem nada. Ai, que tédio. Não sei se você já ouviu as pessoas falar. É uma linguagem bem jovem de hoje, né? Ai, que tédio. Não tem o que fazer aqui. Não é? Isaac estava orando. E enquanto ele orava, será que ele estava orando? Senhor, minha varoa, de onde vem? Querido, sabe o que ele avistou vindo pela campina ali, pela planície? A mulher mais linda que existia naquelas paradas. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus, oh glória. Só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer isso. Ele estava orando. Agora, queridos, essa foi a criação que Abraão deu para o filhinho dele. Nessa altura da vida dele, Isaac era um jovem de 36 anos, mais ou menos, né? Estava ali, orando com o papai ainda, né? Mas orando, esperando em Deus, não é? Agora, Ló, que era justo, mas decidiu morar no pior lugar. Apesar de ser um homem temente a Deus, ele trouxe suas filhas para o meio da iniquidade. Eu louvo a Deus porque há pessoas que dizem assim, eu preciso colocar o meu filho numa escola melhor. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos consertar as escolas do mundo. Tenho que trazer o meu filho para uma escola boa. Não é perfeita, porque não há nada perfeito nesse mundo, mas um lugar onde tenha menos influência do mundo. Eu preciso ver onde os meus filhos estão frequentando, quais lugares eles frequentam, quem são os amiguinhos. Queridos, a iniquidade que há no mundo é muito grande. E nós temos que vigiar nossos filhos e livrá-los disso. Sabe o que Ló fez a respeito desse tema? Nada. A Bíblia diz que as filhas dele estavam prometidas a homens de Sodoma. Pessoas pervertidas. Ele havia prometido suas filhas em casamento para esse tipo de homem. Para quem você prometeu sua filha em casamento, homem? Para quem você liberou sua filha para casar? Para quem você liberou seu filho para casar? Para quem você deu permissão para que ele namorasse, para que ela namorasse? Que tipo de associação você permitiu que o seu filho, a sua filha fizesse? O clamor pela iniquidade de Sodoma e Gomorra subiu até Deus, e ele decidiu destruir aquela cidade. E os anjos de Deus vieram ter com Abraão, e Abraão negociou com Deus, logicamente se lembrando que seu sobrinho morava ali. Abraão começou a dizer, Deus, se houver 50 justos, se houver 40 justos, se houver 30 justos, pensando no seu sobrinho. Não foi encontrado nem 10 justos naquela cidade. E ela teve que ser destruída. E Ló, avisado pelos anjos, os anjos falaram assim, pega toda a sua família e foge rápido. Ló chegou para os genros dele e falou assim, genros, é o seguinte, vamos embora que essa cidade vai ser destruída. Futuros genros, venham que essa cidade vai ser destruída, viu?
Sabe o que eles falaram? Digo eu, não a palavra, né? Parafraseando. Ô sogro, você é louco? O que você bebeu no almoço, sogro? Me dá um pouco disso aí também, que eu quero ficar louco igual você. Né? Esse era o tipo de genro dele. Me dá aqui um pouco, vai destruir coisa nenhuma, fica de boa. E queridos, a Bíblia diz que os anjos se enfesaram com Ló. Você imagina anjo enfesado? Eu gostaria de ver. Né? Diz que os anjos perderam a paciência com Ló, pegaram na mão dele e falou assim, eu seguro na tua mão, seguro na mão, vamos embora. Começou a arrastar todo mundo. E o que ele conseguiu pegar foi a sua mulher e suas 2 filhas. Eles começaram a sair. E vai rápido, vai rápido. E vai para as montanhas. E Ló era tão incrédulo, tão carnal, que ele falou assim, não, eu quero ir para Zoar. Eu não quero ir para as montanhas, eu quero ir para a cidade, eu me sinto mais seguro aqui. Ele queria ir para outra cidade. Eu tenho medo de montanha. Queridos, e ele começou a sair em disparada. Antes dele ganhar distância da cidade, o anjo falou, não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai virar estátua de sal, vai morrer. Queridos, a Bíblia diz que a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. 2 coisas eu quero falar para você agora. Eu achei muito interessante. O comentário bíblico dizia o seguinte: a maneira como Ló saiu com a sua esposa demonstra o porquê ela conseguiu olhar para trás. Cada um estava num caminho, num galope, longe do outro. Vem aqui, Fabinho. Vamos supor que nós saímos de Sodoma assim, ó. Vai olhar para trás, vai. Quer olhar para trás? Vai olhar para trás? Não, você não vai olhar para trás, não. Vamos embora. O anjo falou para não olhar para trás. Obrigado, querido. Eu achei lindo que o teólogo falou justamente isso. Se Ló tivesse grudado na sua mulher, né? Falado assim, você não vai olhar para trás. Foi uma ordem. Se ele fosse sacerdote, se ele fosse homem, se ele fosse autoridade, ela não tinha virado estátua de sal. Varão, cuida da tua esposa. Não deixa ela olhar para trás. Não deixa ela fraquejar. Segura firme. Pessoas de fé, às vezes tem que ser fortes, até um pouquinho rudes, para poder salvar a vida de alguém. Você tem que salvar a sua família. Muitas vezes você vai ser o chato para que isso aconteça. Muitas vezes você vai contrariar interesses. Mas você precisa ser essa pessoa. A ruína da família de Ló não termina aí. Eles não tinham sucessores, não tinham homens, segundo elas disseram, não há homens na terra, e nós vamos morrer sem descendentes. E aqui está narrado o primeiro caso de incesto. Elas tiveram relações com o próprio pai, uma após a outra. E dessas relações incestuosas nasceram os amonitas e os moabitas. 2 povos terríveis que trouxeram a espada a Israel durante tanto tempo. Agora eu quero perguntar para você, querido, aonde que as filhas de Ló aprenderam que isso era normal? O que é normal na tua casa, meu irmão? O que é normal na tua casa, minha irmã? Que costumes você tem aprendido através das coisas que você tem assistido? Igreja, misericórdia, Jesus está voltando. Ele vai voltar para uma igreja sem mancha, sem mácula. Ela não é perfeita. Ela só é perfeita porque tem o sangue de Jesus como véu. Mas você tem que buscar, você tem que clamar. Quem dita os costumes, quem ensina? De onde você tirou que isso é normal, filho? De onde você tirou que isso é normal, filha? Costume dos sodomitas, dos moabitas. Não, minha filha quer. Não, meu filho quer.
quer coisa nenhuma. Ensina ele a orar, ensina ela a orar. Tira da cabeça desse menino, dessa menina, esse pensamento do mundo, essa malignidade de que é normal. Meu Deus, homem, quem é você dentro da sua casa? Meu Deus, irmã, que palavras você tem ouvido desse púlpito aqui, de sábado após sábado, domingo após domingo? O que você tem ouvido? O que você tem feito com a palavra? Quem são teus filhos? Como você quer que eles sejam conhecidos? Isaac fez parte de uma descendência poderosa e abençoada. Já a descendência de Ló foi uma descendência amaldiçoada, uma descendência de morte, de dor. Homem, que genros você quer para as suas filhas? Que noras você quer para os seus filhos? Que associações você quer ter na sua família? Que descendência, que legado? De vez em quando você vai ter que ser esse tipo de Ló fake, igual eu fui aqui com o Fabinho. Mas esse deveria ter sido o verdadeiro Ló. Alguém que às vezes é duro, alguém que às vezes é difícil, mas que anda pela fé, que salva a sua família, que não tem medo de deixar as coisas para trás, que anda pela palavra de Deus e não por aquilo que ele vê, que é um pacificador, que é um conquistador, que é um agregador, que tem gente ao redor dele. Se ele precisar, tem 318. Deus quer que a sua vida seja assim, amém, querido? Esse é o desejo de Deus, esse é o desígnio de Deus. Deus já projetou a sua vida e ela é assim. Ele nos resgatou da maldição da lei para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aleluia! Gálatas 3,14 fala isso, queridos. A bênção de Abraão vai chegar até nós. E através da bênção de Abraão, sabe o que vem? Sabe qual é a principal bênção de Abraão no contexto de Gálatas 3? A bênção de Abraão te dá em primeiro lugar Jesus Cristo, a salvação. Aleluia. E depois de receber Jesus, teu Salvador, você recebe pela fé a promessa do Espírito Santo. Aleluia.